sobre as nossas vidas. Queremos ser instrumentos do teu amor, da tua graça sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Derrama sobre nós do teu Santo Espírito, do teu poder, da tua graça maravilhosa e abençoa-nos agora. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amados, esse texto por si só, ele é uma peça maravilhosa, abençoadora. Eu sempre lembro, no começo desse texto, que eu lembro de uma frase, de uma canção popular, de uma canção do rock brasileiro aí, quem é roqueiro aqui deve lembrar, o Elisandro, que é roqueiro de longa data, deve lembrar. Você tem fome de quê? Né? Você tem fome de quê? A música é de quem? Então, eu não estou falando, olha o roqueiro aí. Olha o roqueiro aí. Né? Então, você tem fome de quê? E Jesus vê a multidão chegando. Jesus está lá do outro lado do mar da Galileia e ele João faz uma referência. É o mar de Tiberíades, porque João está lá na Ásia Menor escrevendo para um povo que não conhecia a Palestina. É o chamado mar de Tiberíades, que foi assim batizado em homenagem. Né? A gente homenageia uma criança batizando com o nome de alguém. Né? É homenagem ao imperador Tiberíades. Então, o mar da Galileia é o mar de Tiberíades. Vocês estão conscientes disso. É só procurar no mapa. João está falando, nós estávamos lá e Jesus levantou os seus olhos, né? E viu que o seguia numerosa multidão, era muita gente. Na hora que Jesus põe o pessoal para se assentar na relva, contaram 5.000 homens. As mulheres e as crianças não eram contadas oficialmente assim. Então, só homens tinha 5.000, né? 5.000 homens. Muita gente, muita gente. Estavam atrás de Jesus, seguindo a Jesus, por quê? Não era por uma causa nobre. Com certeza não era por uma causa nobre. Era gente faminta de milagres. Oxe, pastor, todo mundo quer ter um milagrezinho na sua vida, busca a misericórdia do Senhor. Às vezes, o problema, querido, é que às vezes a gente só está querendo o milagre. A gente não quer o compromisso, não quer o envolvimento com o Senhor Jesus, não quer o discipulado que representa a cruz, que representa trabalho, que representa arrepender-se dos seus pecados, negar-se a si mesmo e seguir após Jesus. Jesus tinha consciência disso. Tanto é que quando vieram arrebatá-lo para colocar uma coroa na cabeça dele, depois do milagre da multiplicação dos pães, Jesus disse, e aí já é outro sermão, né? Jesus se afastou, despachou seus discípulos e foi para o monte orar. O tema da nossa mensagem de hoje é justamente esse aqui. Vamos juntos? O pão vivo que sacia a alma. Essa é a palavra. O pão vivo que sacia a alma. Esse milagre abre um dispositivo na mente das pessoas para que elas entendam que Jesus não era uma padaria ambulante ou uma empresa de pesca que fornecia graciosamente o produto do seu trabalho. Não. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Deus vivo, como disse João. Neste livro, no início, no capítulo 1, ele é o Deus que estava lá antes da eternidade, antes da fundação do mundo, na eternidade, criando o universo.
Ele estava com Deus, ele era Deus, ele era a luz dos homens, a luz que dá vida. Veio João, não era a luz, mas para dar testemunho, João Batista, para dar testemunho da luz, precedendo o Messias, ele, Jesus Cristo, o filho da Dona Maria e do seu José, lá de Nazaré, era o Deus vivo, encarnado, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, porque o Verbo se fez carne e habitou, e criou tendas, armou tendas entre nós. Então essa é a mensagem de João. E a palavra que ele usa aqui para milagre é semeion, sinais. Os sinais que apontam, que revelam, não um simples milagre, revelam a eternidade, o Deus eterno, o grande Jeová, o grande eu sou, o momento oportuno para te abençoar, meu povo. Estou aqui, eu sou o grande Jeová, o grande eu sou. Estou aqui entre vocês. Então Jesus, ele é verdadeiramente o pão vivo que sacia a alma, porque está num contexto aqui de festa da Páscoa. Vocês ouviram aqui, né? É a Páscoa, no verso 4. É a festa dos judeus, estava próxima. Estava próxima. Então, o que João está referenciando aqui? Que esse é o novo Moisés. É o novo Moisés que está trazendo libertação, assim como Moisés trouxe para o povo lá no Egito da escravidão. Deus libertou aquele povo com mão poderosa. Jesus vai libertar este povo com a sua própria vida, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então esse é o Deus Todo-Poderoso que está entre nós. É tempo de Páscoa, é tempo de passagem da escravidão para a libertação, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo lá aos Colossenses. Então isso é muito importante. O pão vivo que sacia a alma, sacia não só as nossas listas de supermercado cotidianas, né? Porque Deus ouve as nossas orações, por nossas necessidades, mas ele sacia a alma. Está falando aqui de eternidade, de vida eterna. Lembra daquele folhetinho, né? Falando que nós todos temos uma alma eterna, né? E onde você passará a eternidade, né? Quando você morrer, para onde vai a sua vida? Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus, né? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 1,12. Veja lá. A todos quantos o receberam. Isso quer dizer que enquanto você não recebe Jesus, não deixa o Senhor Jesus tomar posse do seu coração, você fica aí resistindo ao Espírito Santo, você não passa de uma criatura que se afasta de Deus, porque você está na sua natureza, na sua existência carnal, decaída, ouvindo a sugestão, as fofocas da serpente que te afastam de Deus, ouvindo a conversa afiada da serpente, que não é serpente, mas é Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, aquele que recebe o Senhor Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é muito importante a gente observar isso. E a pergunta que a gente faz como provocação para a nossa meditação da noite é essa aqui. Vamos juntos? Será que o nosso problema é a falta de recursos ou falta de reconhecer quem Jesus é? Você deve estar pensando aqui nessa assembleia. A igreja do Savoy vai pegar um empréstimo tão alto, se meter numa encrenca dessa e tal. Nós somos pobrezinhos, nós somos coitadinhos, nós somos pequenininhos. O nosso problema não é
a falta de recursos? Está perguntando. Porque por trás está essa afirmação que eu estou lhe dizendo. Não é a nossa falta de recursos, mas é a nossa falta de reconhecimento de quem é Jesus de fato. Porque se reconhecermos Jesus de fato como esse Deus Todo-Poderoso que veio e entregou a sua vida por nós naquela cruz e que deixou promessas maravilhosas, inclusive a de que quando pedimos alguma coisa, Deus nos ouviria em nome de Jesus, nós não teríamos dúvida nenhuma. Não teríamos dúvida nenhuma nas ações que, como igreja, temos tomado. E principalmente nas ações que, como indivíduos, como pais de família, como donos, mães, pais, filhos, dentro da casa, temos tomado. Quando confiamos no Senhor Jesus, como aquele que faz a diferença. Então, isso é muito importante. A introdução dessa nossa mensagem tem uma coisa que eu quero destacar. O mestre, ao ver a necessidade física do povo, decide revelar algo muito maior, que ele é o verdadeiro pão da vida. Jesus está olhando aquela turma, está todo mundo correndo atrás do milagre, do remédio fácil, do recurso fácil, da cura fácil, do alimento fácil. Mas Jesus resolve tomar toda essa necessidade como uma grande metáfora de que ele é o pão vivo que desceu do céu, que sacia a alma, que preenche a alma, que dá aquela sensação de completude, né? Esse episódio não é apenas sobre alimentar corpos famintos, mas sobre ensinar que em Cristo há abundância, provisão e vida eterna. E vida eterna. Você crê nisso, meu irmão? Olha o versículo-chave, para a gente começar a entrar nesse segredo de Jesus. Jesus é um modelo de gente que Deus quer nos transformar. Paulo fala que, ali no capítulo 8, aos Romanos, que Deus nos escolheu desde a eternidade para sermos a imagem e semelhança do seu Filho, que é as primícias da ressurreição. Jesus é as primícias da ressurreição. É o primogênito dentre os mortos. Deus quer nos transformar em gente da espécie de Jesus. Deus quer nos transformar em gente da espécie de Jesus, desse calibre. E olha só o que Jesus faz quando ele vê o problema. Que problema é esse? A multidão chegando. Mais de 4.000 homens chegando. E Jesus vê que eles estão famintos. Famintos de tantas coisas. E aí ele vira para os seus discípulos, Filipe, parece que Filipe era contador, viu, Marcelo? Então Jesus devia ter cutucado ele pelo elemento prático, pragmático, né, do Filipe, né, de fazer as contas, né? E aí, Filipe, quantos denários nós vamos precisar para comprar pão para essa galera toda? Claro, Jesus não usou galera, mas o Filipe falou assim, 200 denários não vai ser suficiente para a gente comprar pão para essa galera. E onde é que a gente vai comprar esses pães? Aqui no deserto. Nesse instante, quem é que aparece lá? O André. O André, que foi o primeiro discipulador dentre os discípulos de Jesus, irmão de Pedro, que levou Pedro a Jesus. Chegou André e traz quem? Quem é que André traz? O bispo Macedo, para resolver o problema? Porque eu também sou Macedo, tá? O menininho, com 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, André traz o menino e ainda diz assim para Jesus,
Ah, Senhor, mas o que são 5 pães e 2 peixinhos? E não era pão, pão bacana, pão de gente bacana, de gente classe média, não. Era pão de gente pobre. O pão que está aqui descrito era pão de cevada, era pão de gente pobre. E o peixe aqui não era o ictus, né? Do peixe bacana, gordinho, fresco, né? Era peixe de pobre, era peixe seco, peixe salgado. As palavras foram usadas aqui por João para demonstrar isso. O menino apresenta a oferta do pobre, que era o lanchinho que a mãe dele tinha recomendado. Filho, você vai onde? Mãe, eu vou ouvir Jesus de Nazaré, o rabino rebelde, eu vou lá. Eu quero ouvir. Então, filho, você vai, leva aqui esse lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, porque aquele homem fala demais. Vai demorar muito, você vai ter fome. A hora que você tiver fome, você come o lanchinho. Tá bom? Tá bom, mãe. Botou no seu bornalzinho e foi embora para ver Jesus Cristo. E ali, quando a oportunidade se apresenta, a provisão de Deus toca o coração desse menino e esse menino abre o coração para Jesus. Jesus, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Eu tenho aqui o meu lanchinho, que a minha mãe preparou com muito carinho. É lanche de pobre, Senhor, mas eu estou aqui colocando ao teu serviço, nas tuas mãos. E o André ainda esnoba. Senhor, que é isso? 5 pães e 2 peixinhos? Jesus não disse nada, simplesmente ele tomou os pães e deu graças e os repartiu. Esse é o segredo dessa gente especial que Deus está construindo, que está realizando, que está gerando nesta terra. Gente especial, gente que tem poder para abençoar e para agradecer a Deus pelo pão e pelo peixinho do pobre. O pouco, pela comida pouca, pela comida até de baixa qualidade, mas tem no coração gratidão a Deus e reconhecimento que Deus é o provedor. Deus é misericordioso para com as nossas vidas. Amém? Então vamos adiante. É o primeiro desafio que Jesus enfrenta. É o desafio da escassez. E é assim que ele resolve. André encontra o menino e a escassez se mostra insuficiente para atender às necessidades daquele momento. A lógica humana enxerga a impossibilidade. André mesmo botou o pé na porta. Senhor, mas o que é isso? Eu estou aqui para ajudar, mas o menininho também, mas o que dá para fazer com isso? Não dá para fazer muita coisa. Primeiro desafio é o da escassez. E Jesus enfrenta o desafio da escassez com o menininho, que é o centro dessa nossa mensagem. Porque o pouco que ele tinha foi entregue nas mãos de Jesus. Né? Às vezes você pensa, mas eu não tenho nada, eu sou pobrezinho e eu não posso contribuir com a obra. Você pode sim contribuir com a oferta da viúva. Lembra da viúva pobre? Contribuiu e foi elogiado e foi para a história pela boca do Deus vivo em Jesus Cristo. Ela deu mais do que todos aqueles ricos lá. Esse gesto simples mostra que Deus usa o que temos, por menor que pareça, para realizar grandes coisas. Deus quer envergonhar os poderosos desse mundo, queridos. Deus tem prazer em fazer isso. Envergonhar os poderosos desse mundo e mostrar que Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele usa gente sem importância, gente pobre. Se você se acha lá no fim da fila, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Neemias, aquele que foi usado para levantar Jerusalém de novo. Esdras era
um levita, Esdras era um sacerdote, mas Neemias era um eunuco. Neemias era um eunuco. Você sabe o que é ser um eunuco? Vocês sabem o que é ser um eunuco? Você sabe o que é ser um eunuco? Né? Alguém castrado. Você já se pensou eunuco alguma vez, Isaac? Graças a Deus, né? Eu também não. Mas Deus tem dado a alguns o dom de ser eunuco sem precisar ser castrado. Pessoas que deixaram de casar, né? E de procriar, de ter relações com uma esposa, com um marido, e essas pessoas estão dedicadas ao Senhor, ao serviço do Senhor. O apóstolo Paulo parecia que era uma pessoa assim. Mas Neemias trabalhava na corte do imperador persa. Tinha acesso aos ambientes mais íntimos da família do imperador. Era copeiro do imperador. Vai ver o lugar de Neemias lá na Bíblia, no Velho Testamento. Neemias está lá no fim da fila. Ele sequer pode entrar na casa de Deus, sob pena de morte, de ser apedrejado, porque ele é alguém castrado. É alguém que teve seu corpo rasgado. É uma coisa terrível, mas Deus usou Neemias de forma poderosa e maravilhosa. Deus usou a Neemias de forma maravilhosa. Veja só, usa o menininho que está lá para ouvir Jesus e levou o seu lanchinho. E esse gesto simples mostra que Deus usa o que temos, por menor que pareça, para realizar grandes coisas e para envergonhar os poderosos que zombam das coisas de Deus. O milagre começa quando a criança entrega esse pouco a Jesus, quando você e eu entregamos o nosso pouco a Jesus. O milagre está começando a acontecer na nossa igreja. Aqui, não que esse seja o único milagre, mas está começando a acontecer. Né? Então vamos lá, me ajuda aí, que o negócio parece que não está indo aqui. Por favor. Então, a primeira lição que a gente tira daqui, dessa experiência do menininho, são 3. A primeira, vamos bem rapidinho, é a lição da gratidão. A lição da gratidão, que eu já ensinei para muitos de vocês no passado. Vamos ler todos juntos lá? Aquele que não aprende a dar graças pelo pouco, nunca verá o milagre da multiplicação. Escreve isso no teu coração. Aprende a dar graças a Deus pelo pouco. Para de murmurar. Dá graças a Deus pelo pouco. Porque se você não souber, não aprender essa lição, você nunca vai ver a alegria da abundância, o milagre da multiplicação. Amém? Amém. Olha aí, grava isso. Isso é um segredo de gente especial, gente parecida com Deus. Segunda coisa. Segunda lição é o repartir o pão. O menininho está disposto a repartir o pão com Jesus e com aqueles que Jesus quiser repartir. Veja só, vamos ler juntos. Aquele que não aprende que a bênção é para vós e vossos filhos, não verá o milagre na multiplicação, pois não entende que o repartir o pão é o primeiro ato do menino para o milagre feito por Jesus. Veja só, a Sandra citou esse versículo do apóstolo Pedro, lá de Atos dos Apóstolos. A bênção é para vós e vossos filhos. É para você, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus filhos espirituais, seu vizinho, para quem Deus quiser usar você.
para quem Deus quiser usar. Através de você, abençoar. É a bênção de Abraão. Então, tem que aprender a partir o pão. O milagre não é para uma ou outra pessoa, não é para o grupo dos discípulos. O milagre é para a multidão toda. Quando a gente ora Pai Nosso, não é Pai meu. Pai Nosso, o meu Pai. Né? A gente ora Pai Nosso, Jesus ora Pai Nosso. Né? Então, é um grupo, é uma comunidade, é um povo que está por trás desta oração. 3, por favor. A terceira lição, só Jesus faz a diferença. Vamos lá? Todos juntos. Devemos colocar nas mãos de Jesus o nosso pouco, pois só Ele é capaz de transformar o pouco em muito. Por isso oramos sempre em nome de Jesus. Só Jesus faz a diferença. Então, quando aprendemos a orar em nome de Jesus, tendo essa consciência de que Ele é que, a presença dele é que faz a diferença, o milagre da multiplicação acontece. Pode pôr o outro slide, por favor. O milagre da multiplicação acontece. Jesus dá graças, reparte e distribui. Todos comem até se saciar e sobram 12 cestos cheios, que é o símbolo da abundância divina. 12 discípulos, 12 tribos de Israel e 12 cestos cheios. Vocês comeram, sobrou um cesto para cada um de vocês, discípulos que trabalharam. O que parecia ser insuficiente se tornou suficiente, abundante, mais do que suficiente. Sobrou. Mas Deus não quer que se perca nada, que ninguém se perca. E nenhum do seu alimento precioso se perca, mesmo sendo alimento de pobre, alimento de gente humilde. Pode seguir. E aí está justamente o significado de tudo isso que Jesus fez, desse milagre. O aspecto espiritual, o conteúdo espiritual é maravilhoso. Jesus não apenas está alimentando o corpo, ele é o alimento espiritual, ele é o pão vivo, pão da vida, aquele pão verdadeiro que desceu do céu num contexto de Páscoa. Foi Moisés que deu o maná do céu. Não foi Moisés, foi Deus, o meu Pai, e eu sou o verdadeiro pão vivo. Essa é a discussão de Jesus. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, foi a interpretação da multidão. Só que eles estavam pensando num Jesus que só entregava pão. Um Jesus meio padeiro, né? Mas, na verdade, o Senhor Jesus, ele entrega vida eterna, vida abundante, nova vida, uma nova vida transformada. O milagre é um sinal que revela quem Jesus é e o que ele oferece. Por isso aqui, a questão não é a falta de recursos, mas é a falta de discernimento para entendermos que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus, que tem poder para realizar o que ele desejar realizar nas nossas vidas. Se você tem consciência disso, não tem porta fechada para você. Só aquela que Deus fecha mesmo. Porque mesmo aquela que as pessoas fecham, Deus dá um jeito de abrir. Uma janela, uma outra porta, um negócio surpreendente. Deus gosta de fazer isso. Então a lição é clara. Pode pôr lá. Vamos lá? Quando entregamos nosso pouco nas mãos de Cristo, Ele transforma em mundo. A gratidão abre caminho para a multiplicação. E mais, Jesus não apenas sacia o corpo, mas revela que Ele é o pão da vida, capaz de alimentar a alma eternamente. Vamos para a nossa conclusão, para a gente encerrar o nosso culto. O milagre da multiplicação nos ensina 3 grandes verdades. Só estamos revendo isso. Deus supre nossas necessidades físicas e espirituais. Coloca isso na sua cabeça. Antes de pedir emprestado para esse, para aqueles, o quê? Vai lá, pede para Deus.
Pede para Deus. Senhor, tem resposta para todos nós. O pouco nas mãos de Cristo se torna muito. Nossa fé, nosso tempo, nossos recursos. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Só Ele sacia plenamente a alma. Assim como aquela multidão foi alimentada, nós também somos convidados a nos alimentarmos, a nos assentar à mesa do Senhor, como lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o teu cálice, e o meu cálice transborda. É a visão do anfitrião recebendo o convidado especial, que somos nós. Deus é o anfitrião, Jesus é o bom pastor, anfitrião que nos recebe, prepara uma mesa, parte o pão como partindo os inimigos diante dos nossos olhos e nos entrega como comida e ainda derrama o óleo precioso, perfumado da distinção do amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos nos colocar assim diante do Senhor. Senhor Jesus é o pão vivo que sacia a nossa alma. Se você ainda não experimentou, não vivenciou, não entrou a fundo nessa comunhão com Deus, hoje a porta está aí, ó. O Senhor está batendo a sua porta mais uma vez. Mais uma vez. Eis que estou à porta, igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É assim que o Senhor Jesus faz. Então, disponha-te, entregue-se ao Senhor definitivamente. Amém? Amém? Vamos cantar o hino 201 e assim nos encaminhamos para o encerramento deste momento e já passando imediatamente à Assembleia a tomada de decisão sobre o nosso pedido a ser feito ao Supremo Conselho, à Comissão de Patrimônio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 201. Chama por ti e por mim. Eis que as portas esperam velando, ela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Jesus convidando, chama ao pecador, vem. Com paciência ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama ao pecador, vem. Corre as horas passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegam a ti e a mim. Vem já,
Quanto amor de Jesus nos tem dado a ti e a mim. Este foi morto, foi crucificado, morto por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, mansos suaves, Jesus convidando, chama, ó pecador, Vamos orar, amados. O Senhor está te chamando. Se você quer responder como um sim para o Senhor neste momento, onde você estiver, com a sua cabeça abaixa, com seus olhos fechados, levante a sua mão. Eu quero orar por sua vida neste instante. Senhor, eu quero comer deste pão vivo, eu quero ser gente no estilo de Jesus Cristo a partir de hoje. Eu quero ter a minha vida mudada, uma vida abundante na tua presença e a certeza da vida eterna. A certeza de que se apagar a minha luz aqui, ela vai se acender na tua presença imediatamente. Eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Nós vamos orar. Deus amado, colocamos nas tuas mãos a vida desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, com as suas mãos levantadas, buscando a tua graça, buscando a presença forte do teu Santo Espírito, selando os seus corações, testificando em seus corações desta vida eterna e abundante nas suas vidas, nos seus lares, nas suas casas. Glorifica o nome de Jesus, Senhor, e abençoa todos eles, abençoa todos nós agora. Cura os enfermos, Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, qual seja o seu problema, a sua luta. Seja o Senhor vitorioso sobre cada um deles, glorificando o nome de Jesus. A vitória vem do Senhor, a vitória é do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. E que a chuva caia suave sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, amados. Nós vamos passar imediatamente, vou pedir ao nosso secretário de atas da igreja para que tome assento aqui. Ele estará redigindo a ata, já deve estar pronta, inclusive, né? E isso vai bem devagar, não se preocupa não. Né? Então, queridos, nós estamos aqui com a lista de presença. Alguém esqueceu de assinar a lista de presença? Não? Está todo mundo assinado? Signatário dessa reunião? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós estamos decidindo aqui como membros da igreja? Eu esclareci logo no início do culto, mas eu posso esclarecer novamente. Nós precisamos aprovar o envio do pedido de empréstimo ao Supremo Conselho. Esse pedido de empréstimo já está redigido, estabelecido, pronto para ser registrado nesta ata, e assim essa ata acabar de ser lavrada, ela vai ser enviado a ata, o pedido,
que nós aprovarmos ou não aqui, e juntamente com as condições do Supremo Concílio quanto à questão do empréstimo, né? Então, e a liberação é relativamente rápida, viu? Então, nós contamos com as orações dos irmãos para que a liberação dos recursos para o crescimento da nossa igreja, para a construção, para a reforma, saia rapidamente. Nós temos certeza de que isso vai sair rapidamente. Então, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém gostaria de discutir, discordar? Não, eu posso emprestar esse dinheiro, não precisa a gente pedir dinheiro emprestado. Eu tenho dinheiro na poupança, vou tirar. Estou brincando. Mas alguém quer discutir esse assunto? Ninguém quer discutir? Alguém está aí disposto a apoiar uma proposta de aprovação deste documento